Olá pessoal, estamos iniciando mais um Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos falando sobre a progressão dos espíritos, como os espíritos progridem, como que eles evoluem, sejam espíritos encarnados, sejam os desencarnados. Então participe conosco, pegue seu Livro dos Espíritos, pegue seu bloco de anotações, vamos seguir em frente aprendendo sempre um pouco mais. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos, como disse a Solange, esperando você. Participe conosco através do Facebook e através também do site da TV Mundo Maior, que é o www.tvmundomaior.com.br. Você assiste o nosso programa. Não esqueça, dê a sua opinião na nossa pergunta, compartilhe, mande a sua saudação e assim você fará com que outras pessoas também possam aprender um espiritismo que não tem nenhum mistério. A Solange vai deixar o recadinho para você e chamar a pergunta para instigar a sua curiosidade. Para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um quadradinho com a seguinte pergunta: o bem absoluto pode criar o mal absoluto? Então, eu vou repetir. O bem absoluto pode criar o mal absoluto? Então, vai pensando nisso, vai estudando, envie seus comentários, a sua resposta, as suas perguntas. Nós estaremos falando sobre isso no final do programa. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. E é isso aí, André. Mais algum recado? Então, Solange, só para lembrar, você pode participar, seja pelo Facebook, escrevendo lá a sua opinião, fazendo a sua participação chegar até a gente, ou pelo WhatsApp. O nosso querido Diego Rocco vai colocar o WhatsApp para você ver novamente. Nesse número você pode enviar a sua resposta, mandar o seu abraço, a sua saudação. Você terá como estar em contato com a gente, porque além do Diego, nós também temos quem mais hoje com a gente, Solange? Nós temos a Thaís Cabenguelê, nós temos também o Everaldo Assunção. São os três queridos. Três que vão fazer você sentir o Espiritismo Sem Mistério e a TV Mundo Maior no seu coração. Agora vamos dar continuidade à progressão dos espíritos. Vamos ao nosso primeiro slide? Aqui o nosso querido Diego vai colocar na tela para você ver a referência do Livro dos Espíritos, aonde nós estaremos hoje. São perguntas que vão da 126 até a 131. Começando no slide 2, já com a pergunta 126 para você ver na tela. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? Kardec está interessado em saber por quê? Porque nós vimos que no programa anterior, os espíritos explicaram que existem espíritos, depois de criados, que escolhem o caminho do bem, enquanto que outros resolvem seguir o caminho dos espinhos, por gosto. E ele então pergunta agora, estes espíritos que chegam à perfeição, passando pelo caminho do mal, eles são, aos olhos de Deus, menos merecedores do que aqueles primeiros que começaram o caminho certo desde o início? Será que tem alguma diferença entre eles na apuração final do resultado aos olhos de Deus, quando os dois atingem a perfeição, os espíritos puros? Será que aqueles que vieram do bom aluno e os que agora são maus alunos, eles têm alguma diferenciação? Vamos ver a resposta, Solange? Vamos lá. No slide seguinte, o Diego vai colocar para a gente. Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais do que simples espíritos. Ou seja, os espíritos estão dizendo, quando você vai analisar o caminho que eles escolheram, vocês poderão chamá-los de que tenham escolhido o caminho mau. Ah, esses eram maus espíritos. Mas no começo, eles eram apenas espíritos. Eles eram simples e ignorantes. Quando eles se purificam, quando eles expurgam os erros e chegam ao mesmo resultado dos outros, que foram pelo caminho correto desde o início, não há nenhuma diferença entre eles. Só quando nós vamos estudá-los, dizem os espíritos, é que fazemos esta pequena diferenciação, chamamos eles de maus espíritos, enquanto estão na fase dos espíritos maus, não é? Dos espíritos imperfeitos. Mas quando chegam ao final,
não há nenhuma distinção entre aqueles que foram pela direita e os que foram pela esquerda. Eles chegam ao mesmo resultado. E Deus os considera do mesmo modo. É muito bonito ver os espíritos superiores nos explicando que os preconceitos são próprios do ignorante, como nós. Não são de Deus, não é mesmo? Vamos então para o slide seguinte, para vermos o que Kardec pergunta na questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Bem, há alguns que podem ser criados um pouquinho mais inteligentes do que outros, é o que Kardec está querendo saber. Quando os espíritos são criados, Deus utiliza a mesma forma ou existe alguns que, ao serem criados, nas faculdades intelectuais eles estão mais bem apetrechados, são mais robustos intelectualmente. Ele está se referindo a faculdades intelectuais. Vamos ver o que os espíritos responderam nessa questão. Vamos lá ao próximo slide. São criados iguais, mas, não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Então nós observamos que mesmo na questão das faculdades intelectuais, os espíritos são criados do mesmo modo. São simples e ignorantes no seu início. Também na questão da intelectualidade. E como aqui você vê, olha, aqui na geral, o nosso querido Diego vai colocar pra gente, eles são criados iguais, mas eles não sabendo de onde vêm, eles têm o livre-arbítrio para escolherem que caminho vão tomar. E é a partir daí que eles vão progredir mais rápido ou menos rapidamente. E vão ganhar tanto em inteligência quanto em moralidade, na velocidade adequada às suas iniciativas. Eles saem do zero, todos eles, e vão chegar ao final no mesmo lugar. Mas a velocidade e o tempo vai depender de cada um. Então, não há nenhum privilégio no universo na criação divina. Todos eles saem do mesmo ponto de partida. Vamos agora ao comentário André. De Kardec, não é? Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Ah, olha que interessante. Pode deixar o slide mesmo, viu, Diego? Pode deixar aí. Os espíritos que seguiram o caminho do bem desde o começo, eles não são espíritos perfeitos. Olha lá. Eles podem ter começado pelo caminho correto, mas eles ainda estão precisando aprender muita coisa. Se eles não têm as más tendências, não é Solange? A Solange vai continuar a ler pra gente. Precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Ah, eles podem não ser espíritos que tenham tendências ruins, por isso que eles estão escolhendo um caminho diferente. Mas isso não quer dizer que eles saibam tudo, eles têm que aprender. Não é porque o aluninho vai para a escola e é muito simpático a professora que ele já vai receber o diploma, não é? Exato. Mas é o que no próximo slide que o Diego vai colocar, vocês vão ver, olha. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Eles precisarão enfrentar tudo que uma criança precisa enfrentar para crescer. A criança não dorme com 7 anos e acorda no dia seguinte com 17 anos. Ela nasce e tem que passar por todos os estágios, mesmo que ela seja boazinha. Ai, esse nenê aqui, ele é tão bonzinho pro papai e pra mamãe. Aí Deus fala assim, vamos fazer ele dormir e no dia seguinte ele já vai ter 12 anos. Ah, assim ele mereceu. Não, ele tem que passar dia após dia, o corpo tem que crescer, ele tem que amadurecer e assim também são... O desenvolvimento não dá saltos, não é, André? Isso mesmo, Solange. Para desenvolver-se nós precisamos apreender as experiências do mundo e com elas construir o nosso caráter. E então, a mesma coisa acontece com os espíritos. Não é porque eles escolheram o caminho do bem que eles não estejam submetidos às mesmas disciplinas. E no último slide deste comentário de Kardec, nós vamos ver o raciocínio de Kardec terminado. Vamos lá? Slide 8.
Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito de seu livre arbítrio. Então nós encontramos uma explicação bastante coerente que os espíritos superiores nos dão. Assim como existem homens bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem. Com uma diferença fundamental, que é que a criança tem instintos já formados, enquanto que os espíritos em sua formação não são nem maus nem bons. Têm todas as tendências e preferem uma ou outra segundo seu livre-arbítrio. Ele escolhe o caminho. A criança já vem com aquilo que o conjunto de experiências anteriores lhe deu, mas o espírito na sua origem, não, ele que vai escolher, não é? Esse então é o término do comentário de Kardec, que nós vamos usar agora para seguirmos a uma outra temática. Porque com este comentário, Kardec encerra aquilo que nós vimos no Livro dos Espíritos sob o título de Progressão dos Espíritos. Ele explicou até a questão 127 como é que os espíritos progridem, desde quando são criados simples e ignorantes até poderem chegar à perfeição, escolhendo com o seu livre-arbítrio um caminho do bem ou o caminho do mal, segundo o desejem. Agora, no próximo slide, nós vamos ver Kardec perguntando uma coisa muito interessante, que tem a ver com aquilo que a tradição teológica concebe como sendo anjo, arcanjo, serafim. É o trecho do Livro dos Espíritos, cujo subtítulo é Anjos e Demônios. Interessante. Nesse aspecto, se os espíritos progridem, como que são essa história, anjos e demônios? Vamos ver? Vamos voltar lá com o Diego na pergunta 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Já que a tradição teológica considera a existência de espíritos muito elevados, espíritos alados, espíritos assim, especiais na agiologia, não é? Naquele conjunto de seres da criação, ele quer saber se estes seres, que são retratados com asas, com auréolas, com tarefas grandiosas no universo, se estes seres, eles são uma categoria especial da natureza que é diferente dos outros espíritos. Nós sabemos, Solange, por exemplo, que nas colmeias, as abelhas, quando elas estão alimentando os seus filhotes, elas dão uma comida comum para todas as abelhas que vão ser operárias ou que vão ser soldados. Mas quando elas precisam modelar princesas, elas dão uma comida chamada geleia real. As outras não comem a geleia real, só aquelas que foram eleitas como possíveis princesas para se formarem novas colmeias como rainhas. Então elas comem uma comida melhor e elas vão se tornar maiores, mais robustas e vão ter a função de dar seguimento à espécie daquelas abelhas. A outras colmeias. Ou até, no caso da morte de uma rainha, uma das princesas é desenvolvida para assumir o seu lugar. Kardec quer saber se, como nas colmeias, existem espíritos criados por Deus com a geleia real da angelitude. Deus colocou lá na hora de fazer mais um ingrediente. Esse aqui vai ser anjo. Aqui eu vou criar um serafim, um arcanjo. Um serafim, Isso, um serafim. anjo. Serafim do que, hein, Solange? Do que será que o cara é serafim? Não é? Mas o que acontece? Será que é desse jeito mesmo? Será que existe? Então, essa categoria tão comum e tão conhecida nas tradições religiosas, e nós nos lembramos que Kardec estava vivendo em 1850 e alguma coisa, lá em Paris, onde a igreja dominava com sua teologia e seus princípios, não é? Existe alguma coisa diferente nesses espíritos? Se
os espíritos anteriormente responderam que todos foram criados simples e ignorantes, onde é que nós vamos enfiar os anjos, os arcanjos e os serafins? Como que é? Eles não fazem parte da regra? Vamos ver aqui, olha, o Diego vai pôr para vocês a resposta da questão 128. Na tela, vamos lá. Não, esses são os espíritos puros, aqueles que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Eles não são, então, espíritos criados à parte. Não. Eles estão naquela escala espírita que nós estudamos nos programas anteriores. E ó, se você quer, vai lá nos programas anteriores, assista, dê o seu joinha, curta, compartilhe, inscreva-se no canal da TV Mundo Maior, porque isso ajuda as pessoas a encontrarem estes temas. Na escala espírita nós chegamos até os espíritos puros. E então, nesta resposta, que o nosso querido Diego vai pôr de novo na tela, você vê que a resposta indica que eles não são seres à parte da criação, eles são os espíritos puros, aqueles que atingiram o grau de pureza, aqueles que chegaram ao mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. É a mesma coisa que, vamos supor, Albert Einstein visitar o Jardim da Infância. Lá, onde estão os aluninhos, começando a aprender a ler e escrever. E aí as crianças olham para aquele homem barbado, aquela lingona, aquele cabelão, e falam assim, nossa, esse é o maior pensador, o maior cientista da Terra. Ai, eu acho que Deus já criou ele assim. Não, ele saiu do pré-primário também. Ele era como você, usou fralda, tomou mamadeira, depois começou a andar, depois ele foi estudar primeiras letras. Então, os espíritos estão explicando que estes chamados anjos, arcanjos e serafins não são outros que os próprios espíritos que começaram simples e ignorantes e que foram se depurando até chegarem à condição de espíritos puros. Está aqui na explicação que eles nos dão. Agora, Kardec, logo a seguir, ele faz um comentário a essa questão. A resposta da questão 128, Kardec adiciona um comentário que nós vamos ver na tela. Por favor, Diego, vamos lá. A palavra anjo revela, geralmente, a ideia da perfeição moral. Porém, se aplica usualmente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou o mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Ou seja, a linguagem comum utiliza a palavra anjo indiferentemente, como gênio, como um espírito, seja o anjo do bem, o anjo do mal, não é? E eles utilizam isto como uma maneira de expressar a sua condição. Mas Kardec está informando que aqui, no Livro dos Espíritos, ele toma a palavra anjo como a representação de um espírito nobre, de um espírito puro, de um espírito elevado no caminho do bem, obviamente. Não vamos encontrar aqui, no Livro dos Espíritos, nenhuma referência usando a palavra anjo para designar espíritos que não estão no patamar da pureza, que é aquele patamar da perfeição moral, como ele está explicando nessa resposta. É a perfeição moral que define o espírito como um ser especial do ponto de vista do grau a que ele já chegou. Não do ponto de vista de ter sido criado especial, criado na sua origem diferente. Não existe geleia real angelitude, da angelitude, não. Não comeram geleia real. Geleia angeal, não comeram a geleia angeal, não é? Não, isso nada aí. disso, isso não existe. Bem, nós estaremos dando continuidade a esse assunto no próximo bloco. Deixamos o convite para você participar da nossa campanha Espiritoteca. Ela visa a distribuição de mais de 20 mil livros a diversos locais, a casas de repouso, a hospitais, a centros espíritas, enfim, diversos lugares. E você pode participar colaborando com apenas R$12. Ligue para a gente no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Participe dessa campanha Espiritoteca. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até lá.
Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa aula de evangelização, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Professora, o que são espíritos? Professor, existe céu e inferno? Professor, o que são fantasmas? Fantasmas são os espíritos. Muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas. Adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada. Esta coleção ajudará no estudo do Espiritismo. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e falando sobre os anjos e demônios, um assunto bastante interessante. André, vamos em frente? Nós fizemos uma pergunta no Facebook. Você que está em casa pode participar, mas não apenas só responder, você pode enviar também sua curtida, você pode compartilhar o nosso programa com seus amigos, com as suas listas de contato, porque são temas que vão ajudar as pessoas a compreender esse espiritismo sem mistério, esse espiritismo que não tem misticismo, um espiritismo muito claro e fácil de ser compreendido. Estamos, como a Solange falou, tratando dos anjos e demônios e a gente deixa uma pergunta. Exatamente, deixa eu passar para vocês. Essa pergunta está no Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um quadradinho e a pergunta é: o bem absoluto pode criar um mal absoluto? O bem absoluto pode criar um mal absoluto? Então, vamos pensar. É possível? Bem absoluto. Manda suas respostas, seus comentários. Diabo, anjo, demônio, bem absoluto. Alguma coisa está ligando uma coisa na outra, não é? Vai pensando aí. Já já a gente vai descobrir tudo isso. Isso aí. Nós então agora vamos para a pergunta seguinte. A pergunta que Kardec fez aos espíritos, número 129. É o slide 12. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Interessante. Os espíritos responderam que eles são os que estavam na condição de espíritos puros, não é? Quem são os anjos, arcanjos, serafins? Na pergunta anterior, são aqueles que estão na condição de espíritos puros. Mas aí não ficou assim, Kardec não ficou assim tão feliz só com essa informação. Ele quer confirmar. Então ele pergunta:
esses anjos que vocês estão falando, que são espíritos puros da criação, que nós vimos na resposta anterior, eles por acaso são os mesmos que percorreram todos os graus da escala? São esses mesmos? Eles percorreram, olha lá, os anjos percorreram todos os graus da escala, aquela que nós aprendemos no estudo das perguntas anteriores? São esses mesmo? Kardec quer confirmar a informação. Vamos ver a resposta da pergunta 129, vamos a ela. Percorreram todos os graus, mas alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Então, nós voltamos ao mesmo sistema. São aqueles que andaram pelo caminho da evolução. Não foram criados com a geleia anjo-real ou angeal, para serem anjos assim que nasceram. Não, eles foram criados simples e ignorantes e escolheram o caminho do bem ou escolheram o caminho do mal. E foram se depurando até atingirem a perfeição, quando então são classificados naquela escala como sendo anjos, arcanjos ou serafins. Então você observa que, na verdade, o que os espíritos estão fazendo é apenas confirmar que eles são também criaturas divinas, como você, como eu, e que foram criados como você e como eu, sem saber nada, sem experiência nenhuma, e que chegaram à angelitude pelos seus méritos, seja porque souberam caminhar rapidamente, seja porque quiseram fazer experimentos, experiências, para aprenderem outras coisas e tornaram o caminho um pouco mais longo. Mas o resultado é o mesmo para os dois. Nossa, não é mesmo, algo Solange? que a gente, se for parar para imaginar, algo que está além da nossa concepção, da nossa ideia, porque está tão lá acima, né? Os espíritos puros estão tão lá distantes. Para que nós observemos com este raciocínio da Solange, como nós ainda estamos num estágio de criação bastante jovem. Nós somos espíritos no estágio evolutivo em que estamos, que não há como comparar àqueles que já foram criados, como Jesus fala. E Jesus tem uma frase nas Escrituras em que ele diz assim: quando vocês não eram, eu já era. Quando vocês não tinham sequer sido criados, eu já era. Eu já tinha sido criado e já tinha crescido. É como quando você tem um filho muito adulto, já um filho na fase já de sua própria família, e a mãe dele engravida novamente naqueles raspa de tacho, né? Nasce uma criança cujo irmão já tem 30, 35 anos. Olha, aí aquele bebê é quase filho dele, é filho do irmão. Mas na verdade o irmão já está crescido, já está maduro quando ele nasceu. É uma comparação muito pobre perto da distância que existem entre esses espíritos e nós. Mas nós vamos também nos tornar um deles. E André, para ter uma ideia, porque eu não me lembro de ter lido isso na doutrina espírita, talvez você tenha visto isso em algum livro. Algum autor já comentou a respeito de um período de tempo que tenha levado um espírito desde da sua criação até esse estado de angelitude? Existe milhões de anos, 1000 anos, quantos anos? O que há especulações. Nós temos especulações porque, como nós vimos em respostas a perguntas anteriores, o início da criatura se perde na longa noite dos tempos. Nós não somos criados como seres hominais. Nosso espírito não é criado, por isso que ele é simples. Ele não é um espírito complexo na sua origem. Nós não somos criados como um espírito que vai ser colocado logo de cara no corpo humano. Nós vamos começar a aprender todos os estágios evolutivos desde os níveis mais inferiores, para desenvolvermos todas estas potencialidades. Então, não há só no nosso estágio físico, os espíritos já têm dificuldade de nos explicar quando foi que nós fomos criados. Está escrito no livro dos Espíritos, nós já comentamos aqui, inclusive, que a nossa criação se perde na longa noite dos tempos. Nós não vamos recordar isso. Mas imagina daqui para frente, se nós estamos no começo da escala e estamos mais perto do começo do que do fim, imagina quanto tempo. Na nossa escala é algo que nós não podemos conceber em termos de duração, aquilo que se pode considerar como
tempo de duração daqueles que hoje são espíritos puros, não é? Então, agora, nós temos Kardec interessado em aprofundar esta questão, fazendo uma nova pergunta. É a pergunta número 130. Vamos a ela? Vamos lá. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Ah, veja só. Kardec está espremendo os espíritos. Porque os espíritos acabaram de dizer a ele que os puros, como ele havia perguntado, anjos, etc., eles não foram criados assim, eles evoluíram. Mas aí Kardec vem e pergunta, ora, todas as crenças, pode pôr na geral aqui, por favor. Ah, pode deixar assim, isso mesmo, olha. Todas as crenças que admitem a criação de seres perfeitos e superiores, então, elas estão na tradição dos povos. Todos os povos têm tradições de anjos, de seres criados puros, perfeitos. Se esta opinião é errada, como é que se explica então que todas essas tradições antigas dos povos fale isto? Como que se pode conceber esse erro em todas as crenças? Kardec não está assim, aceitando placidamente o que os espíritos estão dizendo. Ele quer que os espíritos expliquem. Quer dizer, se não há ninguém criado puro desde o começo, essas crenças todas então estão erradas. Todo mundo acredita nisso e estão falando bobagem? Todo mundo fumou algum para acreditar que é uma coisa que não é real e eles acreditam? Onde se explica então essa crença de que existem seres criados puros, bonitos, cheios de asinha, de pena, branquinha, voando por aí? Ah, será que os espíritos vão sair dessa, Solange? Como será que eles vão? Ai, Kardec, a gente não esperava que você ia fazer uma pergunta assim tão complicada. Será que eles fizeram isso? Vamos ver qual foi a resposta que eles deram no slide seguinte. Pode pôr aí na tela. Saibam que seu mundo não existe de toda a eternidade, que muito antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Por isso é que os homens acreditaram que eles já foram sempre assim. Ah! Interessante. Inverteram o jogo em cima da concepção de Kardec. Você está pensando que o seu mundo é o mundo mais velho que existe? Você está pensando que o seu mundo existe de toda a eternidade? Não, Kardec. Este mundo que você está vivendo não existe de toda a eternidade. E que muito antes que ele existisse, já existia espíritos que tinham atingido o grau supremo, que já eram espíritos puros. Já. É por isso que os homens desta civilização, tendo encontrado já esses espíritos prontos no grau de pureza, eles imaginaram que eles já foram criados assim. Vamos fazer um raciocínio científico aqui, um raciocínio cronológico de acordo com o que a ciência hoje considera. A ciência considera que nos estudos astronômicos, o Big Bang aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. 14 a 15 bilhões de anos. Foi quando o universo foi criado. E que a Terra existe como Terra de 4,5 a 5 bilhões de anos. Mas olha, era um pedaço de terra, um pedaço de rocha quente, precisava passar por todas aquelas forças de desbaste, não é? De neutralização, até que ela ficasse num ambiente agradável, passível de receber a vida. Bom, você já viu, né? Só na criação há uma diferença de 10 bilhões de anos entre o Big Bang e a criação da Terra. Mas existem outros mundos que foram criados antes e os espíritos estão evoluindo em toda parte. Agora, não estamos querendo dizer que a data que os homens consideraram como sendo a origem seja de verdade a origem. Poderia haver um outro universo antes deste que nós estamos vivendo e que estamos contabilizando como 15 bilhões de anos. Poderia termos muitos bilhões de anos antes. Agora, é o que os espíritos estão dizendo a Kardec. O que você está vendo aqui, Kardec, é apenas um momento da grande história evolutiva. E é por isso que as civilizações atuais, tendo tido acesso a estes seres que já estavam no estágio de pureza, eles consideravam que eles foram criados deste jeito. Pareciam já puros quando os homens acordaram,
mas eles não eram Exato. puros quando foram criados. Ah, que interessante, não é mesmo? E agora, nós vamos chegar na resposta daquela pergunta. Eu não sei se a nossa querida Thaís Cabenguele, que está aqui cuidando de receber as respostas que vocês estão mandando, há um problema de sinal com o Exato. Facebook, então nós não estamos recebendo ainda a participação, nem o Exato. oi que vocês estão fazendo, a gente Olha, está para recebendo não dizer, nós aqui. recebemos por enquanto só da Everce, de Vitória da Conquista, da Bahia. Recebemos também da Catarina de São Bernardo do Campo. Mas eu sei que existem E mais recebemos daí, mensagens. Solange, do Lucas chegou Oliveira mais? e também a Patrícia Ferreira Bonassa. Tá pra São você aqueles aí. que nós já temos aqui e que a Thaís está tentando resgatar os demais, aqueles que já Isso. mandaram e que nós não estamos tendo acesso por enquanto. Mas nós temos o quê? Aqui, olha, nós temos a pergunta que Kardec vai fazer sobre se existem demônios no sentido que se dá essa palavra. Qual é o sentido que se dá a palavra demônio? Você já pensou nisso? Hein, Solange? Que sentido que nós encontramos quando fomos para a escola, quando crianças e as pessoas nos ensinavam religião? O que era o demônio? É aquele ser ruim, mau, com aquele aspecto feio, tenebroso, com chifres e tudo mais. Era um ser que fora devotado eternamente a fazer maldades. Então, esta coisa feia que as pessoas aprenderam dos seus antepassados, algo que é tenebroso, é ameaçador, é tentador, que quer arrastar almas para o inferno eterno, onde vão todos ficar queimando até nunca se consumirem e acabar os tempos. Será que existem estes demônios, no sentido que se pode dar a essa palavra, o mal absoluto? Seres criados para fazerem o mal totalmente e sem nunca deixarem de fazê-lo? É a pergunta 131, que o Diego vai colocar para você na tela. Existem demônios no sentido que se dá a esta palavra? Você em casa está pensando, não é? Por quê? Por que nós fizemos aquela pergunta no Facebook? O bem absoluto pode criar o mal absoluto? Porque Deus, nós compreendemos que seja o bem absoluto. Deus é a bondade, é a reunião de todas as qualidades ao máximo. Por isso, absolutos. Em seu contexto. É possível que o bem absoluto, que é aquele que cria todas as coisas, tenha criado o mal absoluto? Sair dele para gerar o mal. É importante você pensar sobre isto. Porque todas as ideias de demônios, satanás, capetas ou outros nomes, que são seres criados por uma força para praticarem o mal, eles se encontram nessa condição. São criaturas da divindade. E se é a divindade o núcleo absoluto da bondade, como podem ser maus, criados por um Deus que é bom? Vamos, pensando nisso, acompanhar a resposta que os espíritos elevados deram a Kardec sobre a qualidade, a existência de demônios, conforme a teologia sempre os pintou. Vamos ver o que disseram os espíritos no slide 17, na resposta à pergunta 131. Vamos lá. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Veja só a pergunta. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, não é mesmo? Porque Deus é o Criador. Deus cria todas as coisas. Se, portanto, ele põe na condicional, se houvesse demônios, eles seriam obras de Deus, que é justo e bom. E Deus, por acaso, seria justo e bom, havendo criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes por fazê-lo? Será que Deus seria bom se tivesse criado gente assim? Ah, é uma boa pergunta que fazem os espíritos a Kardec, não é mesmo? Mas eles continuam aqui.
Se há demônios, Solange, pode continuar a leitura. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Eles estão dizendo, sim, se houver demônios, eles são aqueles que habitam em teu interior. No teu mundo inferior, onde nós estamos, no mundo de prova e expiação, um mundo atrasado, onde o mal predomina sobre o bem, e em outros mundos como este. Quem são estes demônios, segundo os espíritos? São os homens hipócritas. São os homens hipócritas, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E acreditam que eles são agradáveis, que você agrada a Deus pelas abominações que cometem em seu nome. Que você agrada a Deus por dar dinheiro, por dar coisas, por matar seres para aplacar a sua ira ou fazer a sua vontade. Estes são os demônios. Não podem ser seres que Deus escolheu criar para serem maus, para serem aqueles trituradores de carne e, portanto, infelizes, eternamente. Porque se nós vimos que mesmo os espíritos criados simples e ignorantes, que escolhem o caminho do erro, o caminho do mal, podem progredir e vão se tornar um dia espíritos puros, como pode existir um ser que foi criado pelo mesmo Deus e que vai ser sempre mal? Nunca vai progredir? Para ele, então, estão fechadas todas as portas da edificação de si próprios? Continuarão a comer carne inocente, a beber sangue de criança? Estarão felizes por fazer isso nas regiões mais inferiores, cheias de ácido sulfúrico, gases tóxicos a cheiro de enxofre? Será que essa é a beleza da divindade? Não. Se Deus tivesse criado demônios, Deus não seria Deus, porque ele seria mau. Porque não é possível, e aí respondemos a pergunta que está no Facebook, não é possível que o bem absoluto possa criar o mal absoluto. É simples assim. A lógica responde essa questão, não é mesmo, Solange? Exatamente. Nós tivemos agora algumas participações, Acompanha aí, André, não é mesmo, comigo Solange? no Primeiro, Espiritismo Sem Mistério. A Catarina, o Espiritismo Sem Mistério, vamos lá. Isso, entra lá. Isso, Olha, nós temos da mensagem do Face, do Lucas Oliveira. O bem absoluto não seria Deus? Ele pergunta. O bem absoluto não seria Deus? Deus criaria um mal absoluto sendo ele Deus? Isso mesmo, E Lucas. o Lucas diz, claro que Claro não. que não, isso mesmo, mesmo. Lucas. A Patrícia Ferreira Bonassa, ela disse que ela viu o mal absoluto de perto. Eu duvido, viu, Patrícia? Eu sei que você pode ter sofrido, mas o mal absoluto você não viu porque ele não está dentro da nossa edificação evolutiva presente aqui. Ele está representado parcialmente pela ignorância das pessoas, mas ele ainda não é o mal absoluto. Isso. Um grande abraço para você. A Eliane Ornelas não respondeu, mas disse que ela utiliza os vídeos para estudar com as amigas. E nós agradecemos a sua participação, Eliane. Ela é de São Pedro da Aldeia. Da Aldeia, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Estou vendo bem o programa, isso mesmo. A Isilda Augusto Nogueira Penha de França, de São Paulo, capital, ela manda também paz e luz para todos nós. A Elaine Ornelas acabou de chegar para nós a resposta. Acho que Deus não criou o mal. Ele permite o livre-arbítrio de cada um. A nossa querida irmã, a Miriam Perger, Pede. lá do Rio Grande do Sul, trabalhadora da doutrina e sempre fiel telespectadora do nosso programa, ela respondeu: os espíritos que alcançaram a perfeição, mesmo tendo passado pelo mal, têm aos olhos de Deus o mesmo mérito que os outros. Portanto, isto está dentro daquilo que nós aprendemos, que não há seres criados eternamente para o mal. Infelizmente, nós não temos aqui ainda todos os que participaram, mas você pode nos ajudar dando seu joia, compartilhando, fazendo chegar a mais pessoas o nosso programa. Daqui a 15 dias voltaremos, não é, Solange? Isso mesmo, nós agradecemos a sua participação, suas perguntas e respostas e nós esperamos você. Esperamos que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Espiritismo Sem Mistério. Vai lendo o Livro dos Espíritos, que nessa questão 131 tem um comentário bem longo de Kardec
Kardec, que nós não pusemos aqui, mas que você vai aprender muito com ele. Leia você mesmo, na próxima semana vamos começar um novo tema, ok? Isso aí, daqui Grande 15 dias. abraço, daqui a 15 dias nos vemos. Até lá! Tchau!